Vos saúdo com a paz do Senhor. Com muita alegria, vamos dar sequência, continuidade ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Hoje, lição de número 10, a corrupção da natureza humana pelo pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. Nessa lição de número 10, veja o textuário. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 13, 23. Porque todos pecaram. A ideia que se passa, normal e comum na teologia, é que todos pecaram porque o pecado passou para a raça humana. A ideia que se tem é essa, que o pecado passou para a raça humana. Ou seja, veio de Adão e corrompeu toda a raça humana. Assim todos pecaram, porque o pecado tinha que passar. Isso era automático, dentro da teologia. Na verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Aqui está ensinando que os bebês já nascem com pecado. Entendeu aqui? Na verdade prática, diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas que nascem desde o ventre materno. Ou seja, nasceu no ventre, porque no ventre tem os 9 meses de idade da criança, e é ali que é gerado a alma, logo na concepção, e diz, na verdade prática, que o pecado é o elemento real na vida de todas as pessoas desde o embrião, para ir direto no assunto. Porque nós temos as fases, a embrionária, né? Depois a fetal, passando assim de 3 meses para chegar a outra, e depois nós temos a fase já formado, quando aos 9 meses tem exatamente com que sair o bebê da madre. Aí nós temos a contagem de anos da pessoa. Na leitura diária, veja, segunda-feira, Salmo 51, versículo 5, a corrupção humana vem desde a concepção do ventre materno. Aqui se utiliza do Salmo 51, versículo 5, para dizer que Davi foi um dos símbolos do pecado que corrompeu a natureza humana. Por exemplo, Davi disse, em pecado eu fui concebido. Quem concebeu foi a minha mãe. A ideia que se tem na teologia é que Davi já nasceu em pecado. Essa é a ideia da teologia que diz que o pecado já vem desde o ventre materno. Na terça-feira, diz que o pecado vem desde a madre. Terça-feira, o Salmo 58, versículo 3. O pecado vem desde a madre e acompanha toda a vida humana. Isto é, a pessoa já nasce destinada a ser pecador. É o que está dizendo essa leitura bíblica em classe. Não tem como optar por santidade. Ela já nasce destinada, programada a pecar. Entendeu aí? Por isso que todos têm que pecar. Veja, quarta-feira, Isaías capítulo 1, versículo 6. É a leitura bíblica diária. O pecado corrompeu a natureza humana na sua totalidade. Aqui diz que o pecado corrompeu o espírito, a alma e o corpo, de uma forma integral. Ok? E nós vemos que a nossa alma, ela nunca esteve lá no Adão. Lembra de Adão formado lá no dia do Éden? O que estava ligado ao Adão, o corpo. Biologicamente, veja, do ventre materno sai exatamente o cordão umbilical. É aqui que nós vemos a parte da carne. Que o homem ele nasce carnal. Então, dentro dessa parte da carne, que o homem é carnal, então, filhos de Adão. Gênesis capítulo 5, capítulo 6, veja lá, diz que nós fomos formados à semelhança de Adão. Agora, nunca as nossas almas e espíritos estão em Adão, nunca. Já pensou que se nós já estivéssemos, nós já existia antes do corpo?
Isso aqui é uma heresia dizer que nós já existia antes do corpo. A nossa existência em alma e em espírito é a partir do corpo, da concepção. O pecado corrompeu a natureza humana na sua totalidade. Aqui nós temos que entender como vai iniciar esse pecado na vida humana, para entender esta corrupção total do ser humano na raça humana. Na quinta-feira, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, não há ser humano no mundo que não peque. É verdade que todos foram feitos pecadores, conforme diz Romanos. Ok? Aí nós vamos estudar. A aula hoje é um pouco extensa e nós vamos estudar dentro da aula extra esta parte da natureza pecaminosa, do pecado original e é dessa questão de quando nós fomos feitos pecadores. Ok? Será que nós pecamos antes de nascer? E que o pecado vem passando para os filhos das nossas novas gerações? Então vamos ver isso adiante. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, na leitura de sexta-feira, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Realmente todos pecaram. Romanos 13, 23. Então essa questão do todos pecaram tem que ser estudado. Entendeu aí? Por quê? Jesus não pecou. Então esse todos pecaram tem um grupo. Porque eu tiro Jesus desse grupo. Mas por quê? Porque Jesus, embora seja de Maria e Maria de Adão, veja, Adão, Maria, Jesus. Então Jesus segundo Adão. Por que é o segundo Adão? Porque veio de Adão. Não, presta atenção, de pai, mas de mãe. Porque ele é a semente da mulher. Então, sendo ele a semente da mulher, vem para Adão. Porque Maria era pecadora. Agora imagine, Adão passou o pecado para os filhos passou o pecado para os filhos passou o pecado para os seus filhos. Aí lá vem pecado de neto para bisneto e assim vai. Chegou Maria, também pecado. E agora, Jesus não tem pecado. Parou para pensar por que Jesus não tem pecado? Se o pecado passa, por que não passou para Jesus? Então temos que estudar essa questão aí. Por que Jesus não tinha pecado? Porque ele é da geração de Maria vindo de Adão. O primeiro homem é Adão. Maria veio do primeiro homem. E por que Jesus não recebeu o pecado? Então a gente observa que o pecado não passou de Adão para Jesus. Ok? Vocês vão ver essa questão de transmissão de pecado, conforme diz a lição. Será que o pecado ele é transmitido como se fosse um germe, uma bactéria, um vírus? Não pega nisso aí não. Não fala com ele não. Não comunica com ele não. Não come na mesa com ele não. Será que realmente é um germe que se não pode sentar junto, não pode comer junto, não pode dialogar, porque é bactéria, é germe, vai passar? Veja a leitura de sábado. 1 João capítulo 3, versículo 4. O pecado significa iniquidade, transgressão da lei de Deus. Veja, na teologia, pecado significa errar ao alvo. Sendo errar ao alvo, de forma mais profunda, a definição de pecado é a corrupção do gênero humano, veja, nos seus apetites. Todos os apetites desorganizados. Então veja que a forma do homem comer, do homem se vestir, do homem fazer qualquer coisa, está corrompido. Entendeu aí? Então o pecado corrompeu a geração humana. Veja, o pecado significa iniquidade. Atenção, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado, mas é um pecado estabelecido na família, na nação, porque é um pecado corriqueiro, é um pecado que existe e que não saiu da família, que ainda está sendo praticado. Então aquele pecado que é praticado, instituiu-se na família, ou na religião, ou, veja, numa nação. Então, iniquidade é um pecado institucional. Ok? Transgressão da lei de Deus. Esta é a mais forma e comum de definição na teologia.
O que é pecado? Transgredir a vontade de Deus, que está na sua lei, que é santa, perfeita e boa. A lei diz, não faça, e você não deve fazer. A lei diz, faça, e você deve fazer. Fazendo ao contrário, transgrediu. E pecado é isso aqui, transgressão da lei. Agora veja, pecado, transgressão da lei. Um ato voluntário de fazer aquilo que Deus não mandou. De fazer aquilo que Deus não quis. Ou fez o que Deus não aprovou. Então, como é que o pecado passou se pecado é uma transgressão voluntária, individual? Então, o pecado é um ato que a pessoa pratica. Como é que esse... Já parou para pensar que o Adão comeu as uvas, aí os nossos dentes que estão sujos? Não é os dentes de Adão que devem estar sujos? E não os nossos? Se nós vamos sujar os dentes, é porque vai ser comido novas uvas. Não é as uvas que Adão comeu que vai sujar os meus dentes. Ok? É só estudar lá em Ezequiel, capítulo 18, aonde fala sobre isso. Está na Bíblia o que estou dizendo. Veja o próximo, leitura bíblica em classe. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1, 6 e 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore livremente? Aqui nós vamos ver as mentiras da serpente a respeito de Deus, ok? A respeito da vida. Veja, e vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu fruto, seu marido, e ele também comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Eu lhe pergunto, a Bíblia diz, eles não viram a árvore, viram, e viram a árvore que era boa para se comer. Mas por que foram abertos os olhos de ambos? Então a gente observa que os olhos foram abertos, eram espirituais, porque os físicos já estavam abertos. Então Adão e Eva já estavam com seus olhos físicos abertos. Mas a Bíblia diz, então foram abertos os olhos de ambos. É os olhos espirituais. Isto é, os olhos da alma. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. Vamos fazer aqui uma música. A morte passou a todos os homens. Para ver se encaixa. A morte passou a todos os homens. O que quer dizer isso? É que foi a morte que passou a todos os homens. Opa! Então, se foi a morte que passou a todos os homens, a morte veio por uma só ofensa. Entendeu aí? Veio por uma só ofensa, a ofensa de Adão. Adão pecou, Deus matou. Só que a morte, quando veio de forma coletiva. Pegou todos da raça humana, mesmo aqueles que não pecarão à semelhança da transgressão de Adão. Então, se Adão passasse a transgressão, o pecado, a Bíblia não dizia que havia um grupo de pessoas que não transgredia. Entendeu aí? Veja que a morte reinou desde Adão até Moisés e também reinou até sobre aqueles que não pecaram, sobre aqueles que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão. Romanos 5. Quem não pecou à semelhança de Adão? Jesus. As crianças, aqueles bebês que Herodes mandou matar de 2 anos para trás, de 2 anos para baixo, melhor dizendo. E morreram. Isso quer dizer que a morte matou até mesmo as crianças, os abortivos. A morte matou Jesus. Que não pecaram, então o pecado não passou. Mas a morte passou. Está aqui escrito, na sua leitura bíblica em classe. Então, mais uma vez,
versículo de número 12, capítulo 5. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado não é porque a morte veio e matou. O pecado é porque o pecado é o aguilhão da morte. E a morte só mata o pecador. Se Jesus morreu na cruz, não é porque ele tinha pecado. Porque ele se identificou na raça humana como descendente de Adão. Ele é o último Adão. Sendo ele descendente de Adão, o pai disse, tem a morte lá embaixo. E se tem a morte, você vai se encarnar, então vai ter que morrer. E também tem, além da morte, uma lei que eu coloquei, porque nos dias de Lameque, em Gênesis capítulo 5, capítulo 4, versículo 23, melhor dizendo, eu dei uma lei porque Lameque havia sido assassino cruel de um homem por lhe pisar, por lhe ferir, e de um jovem por lhe pisar. Então, a lei veio somente em Moisés para dar um freio nos pecados que estavam sendo cometidos dentro da raça humana até Moisés. E nós vamos ver essa questão da lei que veio por Moisés, porque a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Entendeu aí? Amém? Versículo de número 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Esta parte que diz assim, estava o pecado no mundo, em outras palavras, o pecado reinava. Então, o pecado está no mundo significa que o pecado está reinando. Então, se o pecado está reinando, então ele está livre. Ele está como rei. É ele quem manda. O pecado reinou de Adão até Moisés. Porque nos dias de Moisés, veio uma lei para condenar o pecado, para revelar o pecado, para destituir o pecado. Mais uma vez, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Antes de Moisés não havia lei. E não havia imputação de pecados, porque os homens já estavam debaixo de Adão. Isso significa que, se eles pecassem, como não tinha lei, eles não iam ser mortos pelo pecado deles individualmente. Mas ele ia ser morto pelo juízo aplicado no pecado de Adão. Por uma só ofensa, o juízo veio. É assim que está escrito. O juízo veio por uma só ofensa. Ok? Então, Lameque dizia, eu posso matar, não tem lei, ninguém vai ser contra mim. Então, era quem tinha mais poder. Era um faroeste. Vencia o que era maior. Como não tinha lei, aí quando veio a lei em Moisés, Deus disse, cadê os Lameques? Quem vai matar vai morrer. Quem vai adulterar vai ser apedrejado até a morte. Olho por olho, dente por dente. Cadê os Lameques? Apareça se tu é homem. Não tem mais Lameque. Porque nos dias de Lameque as pessoas viviam muito, viviam 900 anos, 800 anos, e era de certa forma uma injustiça. Por quê? Porque quanto mais ele vivia, mais ele pecava. Quanto mais vida, mais pecado tinha. E Deus disse, eu não quero que isso aconteça. Então vamos aí abaixar essa idade do homem. Volta, coloca aí, Moisés, nos dias de Moisés, 120 anos. Aí abaixou para 80, 70. Então, até o dia de hoje, a fase de vida humana é 75 aqui no Brasil. Então, meus queridos irmãos, a imputação de pecados só estava em Adão. O Adão era o culpado de todos. Se alguém dizia assim, eu vou morrer antes da lei, ele dizia, o culpado de tudo isso é Adão. Porque se a lei, melhor dizendo, se a morte veio por um só homem e matou a raça humana,
Então não importava se eles pecassem ou não, já estava condenado na morte. Entendeu? Os bebês, até Jesus, a morte pegou todos. Porque foi a condenação que veio ao mundo, mesmo que não pequem. Porque Adão era o representante da raça humana. E todos nós estamos ligados a Adão, biologicamente. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, porque ela vem matando livremente. Entendeu aí? Quando chega em Moisés, a morte para. Ela para porque Moisés é um representante legítimo do reino. Porque tipologicamente é Cristo. Então Jesus estava em Moisés, porque é o Deus da rocha. É a rocha que estava ali e Moisés estava em cima da rocha. E quando a morte reinou de Adão, se encontrou com Moisés. Por quê? Porque diz até Moisés. Porque Moisés vai dar uma lei, irmãos. Você já viu a lei que vai frear a morte? Levítico capítulo 18, versículo 3, 4 e 5. Romanos capítulo 10, versículos 5 e 6. A justiça que é pela lei. Então, o que está escrito na lei, é só ler. Levítico 18, versículo 3, 4 e 5. Se vocês guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, as minhas leis, as minhas ordenanças, se cumprires, aí o texto diz, dentro da lei, não morrerá, mas viverá por eles. Mesmo o mandamento que veio para condenar o pecador, tinha uma cláusula dentro da lei. Se você pecar, você morre. Mas se você fizer o que eu vos mando, você vai ter vida. É a palavra de Jesus, irmão. É espírito e vida. Por isso que Paulo diz aos romanos que a lei é boa. A lei é boa. E ela veio frear o pecado. Mas ela não condena, ela condena, ela não levanta. Ela apenas está indicando, ó, vai vir um aí que vai levantar vocês. Vai vir um aí que vai salvar vocês. Então a lei indicava o Salvador, porque ela não salva. Mas ela dizia, dentro dessa cláusula leal, se vocês me cumprir, vocês vivem. Isto é, mesmo que vocês morram, você ressuscita da morte. Irmãos, atenção. Todos morreram, porque todos pecaram. Jesus, quando foi enviado a essa terra, estava lá a morte. Além da morte, tinha o pecado. E além do pecado, tinha uma lei. Você vai, meu filho? O pai dizendo. Qual é a tua vontade, meu pai? Cumprir a lei. O que eu devo fazer? Encarnar-se. Pois envia-me a mim. Quando o filho foi enviado, ele veio fazer a vontade do pai, ele veio cumprir a vontade do pai. Assim, ao cumprir a vontade do pai, recebe o prêmio legitimamente de ressuscitar dos mortos. É a lei quem dizia. Se você cumprir, você ressuscita. Quer dizer que o primeiro decreto não foi revogado. Quer dizer, vai ter que passar pela morte. Quer dizer que não há revogação de decreto. Mesmo que cumpra a lei, vai ter que morrer. Porque o primeiro decreto não pode ser revogado. É palavra de rei. Amém? O que vai acontecer é que Jesus morre e ele traz um segundo decreto. Qual é o segundo decreto? Quem crê nele, vida eterna. Ressurreição de mortos. Vida infindável. Santidade eterna. Imperecível. Imortalidade. Reino eterno. Eternidade. Glória a Deus. Mais uma vez, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então tem um grupo que não pecou, mais uma vez, sobre aqueles que não pecaram,
Irmão, se tem um grupo que não pecou, porque está dito, ó, sobre aqueles, no plural. Então é Jesus mais alguém. As crianças, abortivos, crianças de colo, de bebês inocentes. Esse é o grupo dos que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Entende? Quer dizer que Jesus não pecou a transgressão. A semelhança, está aqui o texto. Romanos capítulo 5, versículo 14, da leitura bíblica em classe. Ok? Se o texto diz que tem um grupo que não pecaram, então o pecado não passou. Aí nós vamos entender, e vou explicar dentro da aula extra, como é que surge esse tal de pecado hoje em nós. Será que desde o ventre materno nós já estamos cheios de pecado? Se o pecado é uma transgressão a Deus, então os que estão dentro do ventre já transgridem a lei de Deus? Será que é isso mesmo? É porque, irmãos, nós esquecemos da definição de pecado teologicamente nossa, assembleiana. Por quê? Porque nós estudamos teologia e diz, pecado significa errar o alvo, pecado significa desobedecer a Deus. Veja aqui na nossa leitura de sábado, o pecado significa transgressão da lei de Deus. Quando foi que um bebê transgrediu a lei de Deus? Aquele do ventre. Se o pecado é transgressão da lei de Deus, então é incoerente e até choca contra o argumento de que eles nasceram em pecado. Como é que eles nasceram em pecado? Se ele nunca transgrediu no nascimento, no ventre. Será que ele vivia antes para nascer em pecado hoje? Não é complicado? Para dizer que ele nasceu em pecado? Então tinha uma vida lá onde é que ele estava. Estava vivendo aonde? Não é terrível essa doutrina? Pois bem, introdução. O homem foi criado em santidade, a imagem de Deus foi corrompida pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas. Primeiro tópico, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado. E o último tópico, perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. A nossa segunda parte de aula, nós vamos estudar sobre a origem do pecado, corrupção da raça humana e esse pecado original. Veja aqui o DDD 85 do nosso WhatsApp, 991 28 12 60, ok? Nós vamos estudar tudo isso aqui, ó, já já. Essa é a nossa aula extra, só aqui no WhatsApp, ok? Então vamos estudar e enviar para aí o seu celular. Entre aqui no WhatsApp, estudaremos a segunda parte. Amém, meus queridos irmãos? A nossa próxima aula, lição 11, a salvação não é uma obra humana. Nós vamos estudar isso com base em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Veja exatamente o que vamos estudar. No tópico de número 1, a salvação sob a graça de Deus. No tópico 2, soteriologias inadequadas da antiguidade.
E o nosso tópico 3, soteriologias inadequadas de hoje. Ok? Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.